Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Santo, santo, santo teu nome, santo teu nome. Ores tu cante libashi seiviri kemiriana, eres o serrachos te quebriana. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então eu ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e em suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não então eu os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus, oh, oh, oh. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, oh, oh. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome. O Senhor nos diz que Ele está sempre junto conosco, amém? Mas o Senhor tem sentido, você tem sentido a presença do Senhor na sua vida? Você sente a presença do Espírito te mostrando, se revelando para ti? Porque é hora de buscar essa verdade, é hora de buscar 24 horas por dia essa vontade do Pai, amém? O Espírito, mesmo que a gente tenha que pedir auxílio para alguém mais idôneo dentro da igreja, para alguém de mais fé, que a gente corra e peça, amém? Presença do Espírito a mover-se neste lugar. Uma brisa suave me toca e é impossível então não chorar. É preciso total liberdade pra Jesus vir então operar uma obra perfeita e completa, como só Ele pode fazer. Vem nos toma, Deus, faz tua vontade. Vem nos toma, Deus, tens liberdade para agir aqui em nós, pois ouvimos tua voz. Vem nos toma, Deus, faz tua vontade. Vem nos toma, Deus, tens liberdade para agir aqui em nós, pois ouvimos tua voz. Quando eu sinto a presença do Espírito a mover-se neste lugar, uma brisa suave me toca e é impossível então não chorar. É preciso total liberdade pra Jesus vir então operar uma obra perfeita e completa, como só Ele pode fazer. Vem nos toma, Deus, faz tua vontade. Vem nos toma, Deus, tens liberdade para agir aqui em nós, pois ouvimos tua voz. Vem nos toma, Deus, faz tua vontade. Vem nos toma, Deus, tens liberdade para agir aqui em nós, pois ouvimos tua voz. Vem nos toma, Deus. Amém. Boa noite para os irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Lá no versículo 13 e 14. Enquanto os irmãos acham, lembrando que amanhã é quinta-feira, nós iniciamos às 8 da manhã com a ministração do Voltando ao Princípio. Meio-dia temos o programa Luz e Verdade. E às 13h30 temos o estudo bíblico. Lembrando que quinta-feira é o dia do nosso jejum coletivo.
Jejum em prol da edificação, do fortalecimento de cada um de nós, do corpo, da nossa família. Lembrando que esse jejum, o tempo e o modo fica a critério de cada um dos irmãos. É importante realmente a gente desfrutar dessa comunhão, os momentos que a gente vai se fortalecendo no Senhor. É importantíssimo. Então vamos desfrutar. Lembro que nós continuamos então com as ministrações presenciais. É necessário que os irmãos deem os nomes, até por causa do decreto do governo. Então nós vamos continuar, lembrando que todas as ministrações são transmitidas através do YouTube, também através do site portadasovelhas.com.br. Então, vamos desfrutando. Creio que no próximo domingo é ceia, nós devemos fazer os cultos lá no templo. Mas tudo vai se ajustando e tudo conforme a vontade do Senhor, né? Livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13 e 14, Salomão, na sua sabedoria, nos mostra realmente o propósito na qual a gente tem que buscar através da nossa vida, até porque vida sem propósito é só uma palavra, né? A gente precisa realmente entender o propósito de Deus para que a gente possa desfrutar da vida do Senhor. Realmente, isso é uma das coisas que tem ficado muito notório ultimamente, a falta de propósito na vida das pessoas, a facilidade que se desmotivam em relação à própria vida, a facilidade na qual a contrariedade, as dificuldades acabam fazendo com que as pessoas esmoreçam. É por isso que, na verdade, o Senhor deixa bem claro que a primeira coisa que nós devemos buscar, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Ou seja, o propósito de Deus para a nossa vida e o modo dele agir para que isso seja estabelecido. A partir do momento que a gente tem um propósito, e realmente a gente entende o propósito na qual Deus tem para a nossa vida, a gente não vai ser direcionado, nem os nossos pensamentos, nem as nossas vontades, nem as nossas manifestações emocionais pelas circunstâncias externas, né? E essa passagem aqui, Salomão diz no versículo 13: e de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Então, realmente é uma questão importante, porque quando Salomão diz que nós devemos tratar, né, na nossa vida nós temos que tratar de honrar a Deus. Ou seja, Deus não nos criou para a gente comer, beber, dormir e pagar conta. Realmente tem um propósito, e esse propósito é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, ou seja, honrá-lo, independente das circunstâncias. E aí nós vamos pegar alguns exemplos de vasos que tinham esse entendimento do propósito de Deus. Vamos pegar um exemplo também de um que não tinha, mas que através das circunstâncias, Deus colocou esse propósito na vida dele, até porque é importante que a gente entenda que as Sagradas Escrituras ficaram para nos auxiliar, né, para nos ensinar. Então nós temos que realmente ler a palavra e trazer ela para a realidade da nossa vida. Porque que nem
A própria palavra diz, senão também vai se tornar simplesmente uma palavra. E a palavra, a letra, mata, mas o Espírito vivifica. Então eu preciso realmente entronizar essa palavra na minha vida em relação àquilo que Deus quer falar hoje comigo. Amém? E a questão de Salomão aqui, ele nos coloca realmente a necessidade da gente viver por um propósito. Porque senão se torna uma vida sem sentido. É por isso que muitas pessoas não têm desfrute nem de viver. Chega num ponto de pensar até em nem continuar com a vida. Isso tudo, claro que no decorrer do tempo, o inimigo vai lançando várias coisas e isso vai sobrecarregando a ponto da pessoa achar que não vale a pena. Por que se chega num ponto assim? Porque realmente ela não tem um propósito. Porque através das Sagradas Escrituras nós vamos ver vasos, pessoas tementes a Deus, que honravam a Deus, que seguiam seus mandamentos, que tinham como propósito agradar a Ele e que passaram por situações terríveis e não esmoreceram em momento nenhum. E a gente começa a meditar e diz, gente, mas como eles conseguem isso? Eu preciso desse entendimento também. Os irmãos precisam também? Então nós precisamos desse entendimento de como que nós vamos lidar na adversidade, e essa adversidade de maneira nenhuma vai nos tirar do propósito. Se nós pegarmos, por exemplo, Daniel, vamos abrir lá, uma passagem bem conhecida. Daniel na Cova dos Leões, é capítulo 6, né? Nós vamos ver um abençoado que tinha o propósito de agradar a Deus. Independente das circunstâncias, ele não esmorecia. E a coisa começou a se movimentar externamente ao redor dele e começou a afunilá-lo para que ele viesse a sair do propósito que ele tinha. Então, primeira coisa, eu preciso entender o propósito. Eu tenho que saber por que eu estou aqui. Eu preciso entender que Deus tem um propósito através da minha vida. E que, independente do que ocorra nela, Deus tem um propósito. É que nem eu sempre já citei várias vezes, falar de dor de dente depois que teve é bem diferente. Então tem coisas que a gente passa que é claro que a gente não vai ser hipócrita. No momento que a gente está passando, a gente não tem entendimento do porquê essas situações, porquê esses sentimentos, porquê essas manifestações emocionais, mas tudo tem um propósito. Quando eu vivo pelo propósito, eu sei que aquela situação vai cooperar para o meu bem. Lembra Romanos 8:28? Vamos citá-lo mais uma vez? Todas as coisas cooperam para o bem. Aí tem uma vírgula. Daqueles que seguem segundo o seu propósito. Vamos ler lá, depois nós voltamos. Romanos capítulo 8, versículo 28. A importância do propósito, irmãos. Lembrando mais uma vez, eu ouvi essa frase, não me lembro quem é que citou essa frase, mas uma vida sem propósito é só uma palavra. É Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? É óbvio que para mim estar no propósito tem que amar a Deus. Por quê? Porque quem nem foi a questão de Daniel, Daniel vivia para agradar a Deus. A gente agrada a quem? Quem a gente ama. Então quer dizer que todas as circunstâncias, tudo, você pega a sua vida e pega tudo, e pega aquela bem cabeluda, aquela situação bem difícil. E Deus está dizendo para mim e para você, isso não é para o teu mal, isso vai cooperar para o bem. Dá um alívio, um consolo ou não? Por quê? Porque eu preciso da verdade, a verdade é que me liberta. E lembre-se que se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Ou seja, eu estou focado no propósito. E se eu estou no propósito, não adianta, pode acontecer o que acontecer. Isso não vai me direcionar, eu não vou ser marionete de ninguém a não ser do Senhor. E Daniel aqui, a gente pode ler alguns versículos
Versículo 3 diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Parar um pouquinho aqui. Você vê que, olha que interessante que é, as coisas estavam fluindo por um lado, porque está bem claro aqui, né, que ele se distinguia dos outros, porque havia um espírito excelente nele, e o rei já estava pensando em estabelecer ele sobre todo o reino, ou seja, ali já tinha um propósito na vida de Daniel. Quero dizer uma coisa para você, Deus tem um propósito com você e comigo. Amém? Quer nos estabelecer como vaso de honra na mão dele. Agora, todas as vezes que Deus estabelece um propósito e tem um chamado, porque eu e você fomos chamados, nós não estamos aqui porque nós quisemos, e isso é bíblico e diz que não foi nós que escolhemos, o Senhor que nos escolheu. Amém? Tanto que nós nunca tivemos nenhum projeto e plano de se converter e vir para a igreja. O meu sonho, quando eu ficar 18 anos, eu vou para a igreja me converter. Não, é porque as coisas se sucederam assim. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Bem legal, né? Só que, ao mesmo tempo, tem o diabo que tem um outro. E o propósito do diabo é o quê? Nos tirar do propósito de Deus. E é muito tremendo quando a gente começa a meditar e ver que as coisas já estavam andando. Então, vamos dizer aqui, as coisas estavam fluindo. Daniel estava indo super bem. Se a gente pegar na nossa vida de hoje, as coisas estão andando, lá em casa está tudo legal, o trabalho está bom, as coisas estão tudo andando como a gente imagina. Mas tem alguém que, conforme diz em João 10:10, veio para roubar, matar e destruir, né? Ao mesmo tempo que Deus veio para trazer vida e vida em abundância, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E aqui ele começa a o quê? A movimentar o externo, a movimentar as pessoas que estavam ao redor de Daniel, através do ciúme, através da manipulação, através dessas coisas que realmente nos desgastam e que, muitas vezes, se a gente não tem o entendimento e não está no propósito de Deus, a gente acaba sendo vencido por essas coisas. Porque a gente se decepciona, a gente se frustra, aquilo que a gente esperava não acontece. Deus sei que não é fácil isso. E Deus sabe também, e Deus entende isso. Mas entender não quer dizer que concorde. Amém? Então, ao mesmo tempo que Deus entende, Ele não concorda. Por quê? Porque nós fomos chamados segundo o seu propósito. Não o meu propósito, sim o de Deus. E se nós estamos chamados segundo o propósito de Deus, quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Só que as coisas estão indo bem, daqui a pouco aos olhos naturais, a minha mente natural, é por isso que o profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os caminhos de Deus são os nossos, porque os deles são muito mais elevados, porque a gente não imagina como as coisas são. Quantas coisas, isso eu já citei muitas vezes, a pior coisa que aconteceu na minha vida naturalmente foi a melhor, porque foi a que me trouxe para cá. Só que é claro que no momento a gente não entende. Mas agora, depois que a gente vai passando, a gente tem que pegar essa experiência, né? Trazer à memória, por isso que a Bíblia diz, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E você traz aquilo que você teve em uma área da sua vida e coloca no que está acontecendo hoje. A Bíblia é isso, é você pegar, trazer à memória o quê? A própria palavra de Deus. Porque a palavra nos dá esperança ou não? A única coisa que nos dá esperança, irmãos, é a palavra do Senhor. É por isso que eu tenho que trazer à memória, é isso que pode me dar esperança. Quando eu estiver passando por alguma situação difícil, seja de decepção, de frustração, daqui a pouco uma passagem como a de Daniel, no capítulo 6, me renova, me consola, me fortalece. Por quê? Porque a minha mente natural está dizendo que aquilo não podia acontecer. E que não tem jeito mais. E que aquilo é injusto, e que a pessoa falhou e ela não podia falhar, e ela não podia ter feito isso, as coisas não podiam acontecer assim.
E qual é o intuito do Senhor hoje para mim e para você? É mostrar para nós o quão importante é uma vida com propósito. Porque uma vida com propósito, você vive em prol daquilo. Então, se você vive em prol daquilo, é que nem disse, se a saída é lá na porta, não importa o que aconteça, eu vou correr para onde? Para a saída. Pode desmoronar tudo, eu vou sempre procurar, porque eu sei onde é a saída. E a saída para mim e para você, assim como era Daniel, é o Senhor. Mas eles queriam dizer que tinha uma outra saída. E diz ainda, no versículo 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei de seu Deus, porque o cara era tão correto que não tinha o que agarrar ele. Mas isso aqui é uma das coisas que também é importante a gente entender no propósito de Deus. A Bíblia não tem lógica, amém? Ela tem propósito. Então, não é porque eu estou fazendo as coisas certas que eu não vou passar dificuldade. Amém? Isso é uma das coisas que realmente uma vida sem propósito questiona. E eu falo por mim, não sei se os irmãos já fizeram essa pergunta, mas creio que todos nós já fizemos, consciente ou inconscientemente. Por que eu estou passando isso? O que eu fiz para merecer isso? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ficar sempre relembrando para que quebre essa linha lógica da minha mente natural, porque isso só desanima. Então, eu posso sim estar fazendo tudo como Deus quer, e acontecer coisas ruins. Porque, no fundo, essas coisas ruins estão ligadas ao propósito de Deus. Está dando para entender? No fundo, essas coisas ruins não são ruins, por mais que elas pareçam ser ruins. Porque elas estão ligadas no propósito. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tinha um propósito qual? De levá-los à terra prometida. O deserto estava ligado no propósito ou não? Sim. Só que estava ligado no propósito de Deus, não no deles. É por isso que a maioria morreu no deserto. Porque quando Deus diz que você vai chegar no lugar, Ele não diz o que vai acontecer no meio até você chegar. Ele só diz que você vai chegar. Amém? Ele está dizendo para mim e para você, nós vamos chegar. Amém? Só que tem alguns pontos no meio do caminho que o inimigo vai usar para dizer que você não vai chegar. Mas, biblicamente, irmão, se Deus determinou que vai chegar, não tem nada e ninguém vai impedir esse propósito. Então, eu tenho que estar ligado nesse propósito, porque pode acontecer tudo que acontecer, é que nem a vida que você vai só sendo levado. É uma bênção, não. As coisas, você fez um plano, deu errado, diz glória a Deus. Deus sabe. Claro, sempre nós fazendo a nossa parte e da melhor forma. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que se não deu certo, se não prevaleceu, não era de Deus. E aí a gente assimila aquele não e continua avançando. É por isso que a gente precisa entender isso. A gente vê várias passagens bíblicas que os caras não fizeram nada de errado, passaram dificuldades. Por quê? Porque lá na frente tinha um propósito que eles passassem essa dificuldade. Depois nós vamos citar outra passagem que vai ficar bem clara isso. Aí fala aqui que, na verdade, esses presidentes e sátrapas fizeram uma manipulação com o rei, fizeram ele assinar um decreto contra o que Daniel tinha como propósito, que era agradar a Deus, porque diz aqui no versículo... Vamos indo aqui. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Por quê? Porque esse decreto dizia que ele não podia fazer isso. E você vê que ele continua no propósito com as portas abertas, as janelas abertas. Na mente natural, a gente pode ser até que a gente ia fazer, mas nós ia fechar as janelas para ninguém ver, né? Vai que os caras me descubram aqui. Ele não... Rapaz, esse homem aqui tinha uma realidade de propósito na qual eu preciso muito, creio que os irmãos também.
Porque ele confiava muito no propósito de Deus. Porque as coisas, tudo, aquele povo foi lá, eles deram aquela manipulada no rei, e o rei assinou aquele interdito, aquele decreto, na qual ninguém podia fazer aquilo, só tinha que adorar ao capeta mesmo. Mas Daniel não cedeu aquilo e continuou fazendo o que tinha que fazer. E aí nós vemos que ele acabou sendo jogado numa cova cheia de leões, que isso aqui a gente fala realmente de um risco de vida incomparável, porque não tem naturalmente alguém que vai ser jogado numa cova cheia de leões que não vai ser devorado. E a gente não vê relato nenhum aqui de Daniel esmorecendo nesse propósito. Lembrando qual era o propósito? Agradar a Deus. Não era agradar o rei. E o rei gostava dele. O rei tanto gostava dele que ele não se deu conta que os outros tinham manipulado e tinham feito aquilo. Porque se ele tivesse realidade, ele não tinha assinado. Mas ao mesmo tempo a gente vê que Deus permitiu. Porque Deus tinha um propósito. Claro que a gente vai vendo aqui, a gente já conhece o fim da história, né? E fica mais, mas é que a gente tem que trazer isso para a nossa vida de hoje, sem saber realmente o fim ali, sabendo só pela fé, não vivenciando. Então se torna um pouquinho assim mais diferenciado, mas é por isso que eu preciso entronizar essa palavra, eu preciso ir buscando trazer ela como realidade para mim, para que na hora que nós precisarmos o Espírito chegue e nos dê essa graça e nos fortaleça para a gente não esmorecer também. E aí diz a passagem que, lá no versículo 18, estou pulando aqui porque eu sei que depois os irmãos vão meditar na passagem, mas no versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Você vê que realmente a intenção boa é uma bênção. O rei era amigo dele, o rei era uma pessoa boa. Só que ele não tinha uma convicção. Tanto que ele jejuou, não dormiu a noite toda, de manhã cedo já foi lá e ainda saiu gritando: quem sabe, pode ser que Jesus funcione, né? Quantas vezes a gente não está que nem o rei? Vai que Jesus funciona. Será que funciona? Será que ele vai me dar graça para mim continuar avançando? Será que eu vou conseguir assimilar as dificuldades, a contrariedade, a perda? Mas ele chega lá torcendo para que dê certo. Mas ele não cria. E Deus tinha um propósito através da vida de Daniel, que era trazer essa realidade para o rei. E não só para o rei. É por isso que, primeiramente, Deus tem que fazer essa obra em mim e em você, porque Ele tem um propósito tremendo com muitas pessoas, e todas as pessoas que convivem conosco. As pessoas daqui a pouco te conhecerem, saber o que tu passava, a dificuldade, a deficiência que tinha, e daqui a pouco olhar para você e dizer: puxa vida, mudou essa pessoa aí. Oh, mas me diga uma coisa, tu está bem, né? O que houve contigo? Eu digo: não, abri meu coração para Jesus, comecei a entender muitas coisas que eu não entendia. Porque as pessoas estão muito curiosas aí fora, principalmente com essa situação toda, como eu tenho me deparado com curiosidades. Curiosidade não é fé, mas já é uma vontade de experienciar, de experimentar algo. E as pessoas ficam assim: puxa, aí, me diz, o que tu acha dessa pandemia? Porque eles sabem que a gente é cristão, diz: o que tu acha disso? O que tu acha que Deus quer mostrar com isso? As pessoas estão curiosas. E Deus quer matar a curiosidade delas, através da minha vida e da tua. Que benção, né? Porque nós não estamos passando a mesma situação que elas. Aqui Daniel está passando uma situação, só que ao mesmo tempo o rei também estava vivenciando ela. E muitas vezes, principalmente quando as pessoas convivem conosco, que gostam da gente, os familiares, um sofre, todo mundo sofre. E daqui a pouco Deus pega aquele que está bem quebradinho
cura, transforma, fortalece, para depois alcançar os outros que, teoricamente, não estavam tão maus, mas que, na verdade, achavam que estavam bem, mas não estavam. É por isso que Deus sempre chama os mais louquinhos, os mais atrapalhadinhos. Jesus sempre veio, sempre pegar os mais atrapalhados. Aí, através daqueles ali, ele fazia uma obra maravilhosa, né? As pessoas ficavam todas sedentas também. E diz a passagem que, no versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi dano algum. Ele não xingou o rei que assinou o decreto, ele não se amargurou com o rei, ele não culpou o rei. Tem muitas coisas que ele não fez aqui, por isso que acharam a inocência dele, porque muitas vezes a gente sofre algum dano e naturalmente a gente culpa os outros ou as circunstâncias. Sim ou não? Quando a gente não tem uma vida com propósito, a gente sempre vai achar um culpado. É por isso que as pessoas estão amargas, sempre ressentidas com outros. Por quê? Porque elas não entendem que a luta não é contra a carne e o sangue. Porque se Deus tem um propósito, por exemplo, que eu aprenda o que é perdoar, Ele vai usar alguém para me trazer um dano para que eu aprenda a perdoar, para que eu perca. Só que ao mesmo tempo, quando eu não estou ligado no propósito de agradar a Deus, eu luto contra a pessoa, eu brigo com ela, eu me frustro, eu me decepciono. E quando tem um propósito, aquela pessoa que de repente trouxe um dano tremendo para você, é uma pessoa que logo ali na frente Deus vai cumprir a justiça dele. Vai matar ela? Não. Vai usar você para abençoar ela ainda. É uma benção ou não? Está pronto para isso ou não? O Senhor já me perguntou umas vezes, eu não sei ainda, mas Ele vai me aprontar. Vai aprontar os irmãos também, porque Ele não dá mais do que pode suportar. Amém? Ele tem um propósito. E é muito tremendo, por quê? Porque o rei se alegrou de uma maneira, está relatado no versículo 23. Ó. Então o rei se alegrou sobremaneira. Ele ficou enlouquecido de alegria. Mandou tirar o Daniel da cova. Não se achou dano nenhum, diz ali. Aí, ao mesmo tempo, o rei ordenou que trouxesse aquelas pessoas que manipularam. Claro que aqui a velha aliança era olho por olho, dente por dente, né? Então, o julgamento aqui na velha aliança, que nós estamos na nova, na velha era o quê? Jogaram todos eles na cova dos leões e antes deles caírem no chão, os leões já tinham devorado eles para mostrar a diferença daquele que vive num propósito e o que não vive. E aí nós vamos entender o que Deus queria fazer através da vida de Daniel e o porquê que os leões não comeram ele. Por que os leões não me comeram, não comeram você ainda? Porque Deus tem um propósito. Por que eu e você ainda não fomos? Porque ainda Deus tem um propósito. E Ele está trabalhando em prol de esse propósito se estabeleça na minha vida, através da minha vida, na vida dos irmãos, através da vida de vocês também. E aí, naquele momento, o rei escreveu, no versículo 25, aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Amém? Valeu a pena passar dificuldade, Daniel? Deus está dizendo para você, calma. Amém? Eu sei que dá um medinho a rosnada dos leões, mas eles não vão te comer. Amém? E sabe por quê? Porque você é bonitinho, queridinho? Não. Porque Deus tem um... Que bênção, hein?
E esse propósito não é simplesmente me exaltar, isso é uma das coisas que a gente precisa aprender em relação ao propósito. Deus me dá saúde, para quê e por quê? Tudo que Deus me proporciona é por quê e para quê? Para mim ou para Ele? Quantas vezes a gente vive aí, as pessoas vivem em prol, num propósito de si mesmas, sem uma realidade de que a vida passa tão rápido e que ela não é só comer, beber e dormir e que daqui a pouco a gente simplesmente morre. Deus tem muito mais para mim e para você. Ele tem um propósito de salvação eterna. E a gente vê isso também relatado, e eu queria também pegar e encaixar essa passagem na própria questão de Daniel, que é a passagem de Atos capítulo 16, de Paulo e Silas. Por quê? Porque aqui entra um outro personagem que não tinha o propósito também. Que a situação dele é diferente lá do rei. Por quê? Porque o rei ele não passou por uma dificuldade, ele tinha um sentimento, ele estava triste realmente, ele estava, vamos dizer, na linha do bem, da linha do bem e do mal. Aí nós temos aqui um carcereiro, que aí no fim ele estava vivenciando uma situação difícil, que foi quando Paulo e Silas estavam louvando o Senhor e as cadeias se abriram. E como o propósito da vida dele era única e exclusivamente servir lá o seu patrão, o seu rei, cuidando da cadeia, isso é uma das coisas que acontece. Quando a pessoa tem um propósito em si, seja, eu tenho um propósito na minha vida de ser próspero, de ter sucesso financeiro, por exemplo. A partir do momento que eu passo por uma crise e eu passo por um processo de falência que está acontecendo muito, se a pessoa tem um propósito simplesmente naquilo, ela não tem mais uma motivação para continuar vivendo. Por quê? Porque se acabou tudo. Porque se o meu propósito era ter uma empresa e eu perco a empresa, eu vou viver para quê? É isso que acontece. Quando eu não tenho um propósito, quando eu não entendo um propósito, quando eu permito que os sentimentos me guiem, eu não vou conseguir lidar com perdas, com danos, com prejuízos. Eu preciso de um modelo de vida que me capacite a assimilar essa circunstância. E não tem outro modelo, irmãos, sem ser a Bíblia. A Bíblia não tem lógica, ela é muito legal. É isso eu já citei aqui, mas muitas vezes meus amigos perguntam, gente, como é que tu virou pastor, lendo Bíblia? Eu digo, se tu me levar num lugar que me ensine a fazer o que eu não quero, eu vou contigo. Porque o que eu preciso é isso. Eu preciso aprender a lidar com o que eu não sei lidar. Eu não preciso de desculpas. Eu não preciso dizer que outros são culpados. Eu não preciso dizer que, sei lá, a vida passada que foi a minha culpa que eu estou passando isso. Gente, eu preciso de realidade. Eu preciso de propósito. E Deus quer trazer esse propósito para mim e para você. Como Ele trouxe para Daniel, como Ele trouxe para Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração, estavam indo para um culto que nem nós estamos aqui. No caminho se deparam com um demônio de adivinhação, de uma mulher lá, que fica cutucando eles. Aí diz a passagem que eles expulsam aquele demônio da mulher. Lembre-se, adivinhação é demônio. Hein? As pessoas gostam de saber. O que vai me adiantar eu saber se o mês que vem eu vou ganhar tal coisa? Isso é demônio. E é bem claro aqui. Só que é por isso que uma das coisas que a gente também precisa entender em relação ao propósito é que sobrenatural não quer dizer que é de Deus. Amém? Diz aqui no versículo, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Essa adivinhação estava errada ou não? Não, mas era um demônio. O que quer dizer isso? Ele te conhece, eu também. Ele sabe. Por isso que cuide para você não ouvir ele e não ir atrás dele.
Isso repetia por muitos dias, diz no versículo 18. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Se fosse um Espírito de Deus, não tinha por que mandar se retirar, amém? Então fica muito claro que não tinha nada a ver com Deus aqui. E aí, é claro, as pessoas que tinham lucro com aquilo, que não assimilam a perda, ficaram loucas com eles. Diz no versículo 19: vendo seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastava para a praça à presença das autoridades, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Todo mundo se enlouqueceram, deram uma tunda neles e jogaram eles na cadeia. Puxa, mas os caras que estão seguindo o propósito de Deus, é ruim isso ou não? Você está fazendo, está indo para a igreja, daqui a pouco tu expulsa um demônio, te agarra, te dá uma tunda e te joga na cadeia. A mente natural não aceita isso. Se eu não tenho convicção do propósito de Deus, eu já esmoreço, eu já começo a perguntar por quê. O que eu fiz para merecer? Por que está acontecendo isso? Aí diz lá no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E é claro, gente, como é que eu consigo louvar, orar, agradecer numa situação difícil? Só se eu tenho convicção de que tudo tem um propósito. Vamos de novo lá para Romanos 8, 28. E sabemos. Eles sabiam ou não? Sabiam. Paulo e Silas sabiam. E nós estamos profetizando que nós sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Lembre-se dessa passagem. Quando começar a coisa a ficar, de repente você tomar uma tunda e for jogado, você começa, eu não vou pensar, meu Deus. Quase que nem eu já fiz uma vez assim, eu digo: Senhor, todas as coisas cooperam para o bem, eu não sei como isso pode cooperar, mas vai cooperar. E eles não sabiam também como iria se suceder, eles só sabiam que a palavra de Deus diz que coopera e eles estavam ligados no propósito e nada e ninguém vai impedir, podem fazer tudo o que quiserem contra nós, porque se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então nós vamos avançar. Diz que de repente sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. Isso também é importante, porque o terremoto não podia simplesmente chegar assim e a porta abriu. Podia, né? Abriu a porta, sem barulho. Não, veio um terremoto. Terremoto já denota que eles também estavam sendo trabalhados pela própria questão de Deus mesmo. Porque senão Deus ia dizer, eles estavam louvando e as portas se abriram. E veio uma luz. Não, nesse momento aqui não. Nesse momento a luz era eles. Em muitos momentos da minha vida e na tua, irmãos, a luz é eu e você, ou seja, está dentro de nós. Nós só temos que manifestá-la. O Espírito de Deus está dentro de você ou não? Então. E aí é muito interessante, porque daí já saiu todo mundo correndo, por isso que os outros todos já se livraram também, né? Porque soldaram as cadeias de todos, e com certeza a gente não ouve falar de mais nenhum, porque a primeira coisa quando abre uma cadeia que você está preso, o que você quer? Fugir, né? Naturalmente é assim. Uma vida sem propósito, a gente sempre vai sendo guiado pelas circunstâncias. Uma vida com propósito, não. Eles estão ali, as cadeias se abriram, eles não saíram desesperados, nem correndo, nem nada. Diz a passagem que o carcereiro despertou, porque o carcereiro estava dormindo, já era meia-noite, dormia cedo o carcereiro. E vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então você vê bem, a situação que se criou ali foi a que levou o carcereiro a ter uma vontade de dar fim na sua vida. Por quê? Porque não tinha propósito na vida. O propósito dele, o foco dele era o trabalho dele. Era o que ele ia explicar.
Era o que iria acontecer com ele, com aquela circunstância naturalmente. Paulo e Silas já não. Daniel também não. Tanto que não relata que Daniel foram arrastando Daniel e Daniel gritando, não me joguem. Não, ele estava descansando. Eu preciso muito disso, porque isso até nos constrange, porque parece algo que a gente não consegue alcançar. Mas não é eu e você que vamos fazer. É Deus que faz por nós. Você já não teve algumas situações que você nem fez força nenhuma e as coisas aconteceram? Quantas, né? Aí tem outras que a gente tenta e não consegue se livrar. Por quê? Porque não sou eu você que faz. Ao mesmo tempo nós temos a misericórdia, nós temos a palavra que mesmo antes de nós conhecer o Senhor já nos conhecia, então Ele já vai nos livrando antes mesmo da gente conhecer. Depois que você começa a conhecer, você começa a trazer a memória e você diz, puxa, Deus sempre esteve me guardando mesmo. E aí duas pessoas com propósito se encontram com uma sem propósito. Essas duas com propósito estavam numa situação dificílima, e aquele sem propósito estava tudo bem, ainda estava dando ordem para eles, e eu creio que até determinando muitas coisas para eles, podia estar até rindo deles. E daqui a pouco, inverteu a coisa. Aqueles que estavam, entre aspas, sofrendo, padecendo, perdendo, estavam numa situação totalmente diferente. E aquele que estava por cima, daqui a pouco, virou em nada, ia se suicidar. E uma pessoa sem propósito, mesmo conhecendo, por isso que a vida sem propósito é só uma palavra. E isso muitas vezes não adianta eu conhecer a Bíblia, porque a Bíblia também diz que a letra mata. Só eu conhecer a letra não denota que eu tenho a vida do Espírito. Porque eles poderiam muito bem, e eu creio que muitas vezes eu e você já pensamos nisso, de deixar esse carcereiro se matar e ainda dizer, ó, aí, ó, Deus julgou ele. Fez mal para nós, ele me deu aquele peteleco na orelha. Porque o carcereiro não convidou eles para ir lá, né? Ele deve ter jogado eles lá para dentro ainda. Mas nesse tempo aqui a coisa não era assim, não. Não tinha direitos humanos, não tinha ninguém enxergando. Eles já entraram tomando caceta. Por quê? Porque, na verdade, Paulo e Silas, eles tinham realidade do propósito de Deus, que muitas vezes a gente começa a meditar assim, eu na própria oração digo, Senhor, eu não tenho ainda a realidade do teu propósito. Eu sei que muitas coisas já passei, muitas coisas Deus deu livramento, mas preciso muito de realidade. Porque naquele momento que esse homem ia fazer isso, eles interviram. Ele estava dizendo, calma, cara. Tu vai conhecer o teu propósito agora. Se até hoje tu viveu uma vida sem propósito, a partir de hoje você não vai viver mais. Isso é muito legal quando a gente consegue, através do Espírito, ajudar alguém, falar para alguém. Ou seja, a pessoa também quer ouvir, né? Porque eu mesmo também, muitas vezes vieram falar para mim, eu só ria e dizia, pai, vai para lá com essas crentes loucos. Mas quando Deus trabalha na gente, a gente está pronto para ouvir. Ele estava pronto para ouvir, né? Estava tudo pronto aqui. Por que estava tudo pronto? Porque era o propósito de Deus. É por isso que as coisas de Deus, elas fluem. A gente não precisa nós tentar ajustar as coisas. A gente não pode nem com a gente. Aí Paulo diz no versículo 28, Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Se o teu problema é esse, nós abrimos mão da nossa liberdade para ti. Só que aquela atitude de uma pessoa que tem propósito, que na verdade, qual era o propósito de Deus? Que ele seja agradado. Qual é o propósito da minha vida e na tua? É agradar a Deus, através da nossa circunstância, através do nosso testemunho, de obedecer os seus mandamentos. Então o que ocorre aqui? Ele grita e diz, não faça nenhum mal contra você. Aí diz que depois, trazendo-os para fora, quem é que trouxe eles para fora? O carcereiro. O carcereiro foi lá e trouxe eles para fora. E aí disse assim para eles, que devo fazer para ser salvo? Para que seja salvo. Salvo do quê? Gente, é claro que a gente está em prol da salvação eterna.
Mas a nossa vida é uma salvação todos os dias. Deus nos salva da mágoa, nos salva do ressentimento, nos salva do desânimo. O que você precisa hoje? Você precisa ser salvo em que área hoje? Naquele momento, esse carcereiro chegar e dizer, pô, o que eu preciso fazer para ser salvo? Como assim? Ninguém pregou nada de eternidade, de nada? Porque ele disse, cara, esses caras são diferentes, esses caras são salvos, eles não são movidos pelas circunstâncias, eles são os caras diferentes. E é muito tremendo quando a gente assimila isso tudo, né? De realmente ver o Senhor através da vida de outros. Ver uma pessoa que realmente tem paz, diz, puxa vida. Isso naturalmente a gente faz muito, né? Quase sempre quando a gente tem algum trabalho ou alguma coisa, ou quando a gente é jovem, a gente sempre quer ser alguém, né? Lembra quando, eu queria ser aquele super-herói, né? Quando era criança. Eu era bem pequeno, a minha mãe conta que eu queria ser lixeiro. Quando o caminhão do lixo vinha, eu saía numa correria bem faceiro, porque queria andar pendurado no caminhão. Então é muito interessante quando a gente foca em algo que a gente quer realmente, porque a gente acha que aquele algo vai nos suprir, vai nos tornar felizes, é ou não é? Então muitas vezes as pessoas focam em algum artista ou algo assim, porque naturalmente o homem natural já tem isso. Só que o espiritual tem que se focar em quem? Em Jesus. O apóstolo Paulo disse, olhe para mim enquanto eu estou olhando para o Senhor. Amém? Então isso pode. Enquanto a pessoa está expressando o Senhor, testemunhando do Senhor, falando do Senhor, a gente olha para a pessoa, está tudo certo. O que não pode é a gente olhar para a pessoa sem o Senhor, porque daí vai vir a frustração, a decepção. E aí o que acontece? Eles respondem para ele, crê no Senhor, versículo 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque ali eles dizem já assim, gente, a salvação não é só para ti, o propósito não é que você fique bem, é que as pessoas que convivem com você fiquem bem também. Amém? O propósito de Deus não é individual, irmãos. É por isso que ele diz, se crer, será salvo tu e a tua casa. Por que a tua casa? Porque as pessoas que a gente convive. Por que a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Porque as pessoas que você convive, vocês são meus próximos. A gente está próximo? Quem são os teus próximos? É por isso que ali ele já disse, gente, a obra é muito maior do que você imagina. Se você está desanimado, Deus quer te dar um ânimo, sabe para quê? Para que você anime outros. Que benção, hein? Porque daí vai chegar uma pessoa que estava na mesma situação que você antes e você vai dizer, eu sei que é difícil, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus vai te tirar dessa porque Ele me tirou também. É uma benção, não? Paulo e Silas sabiam disso. Paulo, a gente sabe, já tinha passado tantas coisas, Silas também. Eles podiam falar, irmãos, eles tinham vida. E é isso que Deus está colocando em mim e em você, vida. Uma vida com propósito. A gente assimilar as dificuldades, assimilar as coisas aos olhos naturais ruins. E é muito legal porque... Aí me diz uma coisa, que nem diz lá em João 16, lá no versículo 20 até o 25, que fala daquela passagem da mulher quando está para dar luz, sente tristeza e angústia porque é chegada a hora, mas depois que nasce a criança não lembra mais das aflições. Amém? Paulo e Silas é a mesma coisa, eles vão para a casa do carcereiro, tomar um chá com bolacha, e eles ficam em algum momento lembrando da tunda que eles tomaram? Eles ficam falando do que passaram antes? Não, porque passou. Eles viram que o fruto é bom. E depois que nasce a criança, depois que você tem a bênção, você não lembra mais o que passou para chegar ali. Porque está cicatrizado, você pode testemunhar, mas não sente mais. Por quê? Porque a luz, ela subjuga com todas as trevas. Tudo que foi passado, tudo que você passou para chegar. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Não importa o que você passou até chegar hoje, de repente, entregar sua vida para o Senhor. Todas essas coisas você não vai mais focar como você focava antes. Por quê? Porque deu a luz a uma criança. O Jesus nasceu dentro de você. E você não lembra mais das aflições, das dores. Por quê? Porque é muito mais edificante focar na vida do que aquilo que veio para produzir a vida.
Nenhuma mulher, depois que está com a criança, vai ficar lembrando, ai, como doeu. E dizer para a criança, ai, tu é medonho, hein? Viu o que tu fez comigo? Não, por quê? Porque na verdade tem o desfrute, que é o que Deus quer trazer para mim e para você. Curar todas as memórias. É aquilo que eu compartilhei antes. A pior coisa que você passou, depois você entender que foi a melhor coisa que te aconteceu. Porque aquilo, tudo que você passou, estava ligado no propósito hoje, que cooperou para o seu bem. Mais uma vez, nós não vamos ser hipócritas de dizer que a gente entendeu na hora. Não, mas agora é a hora de entender e se livrar. Se tem mágoa, se tem ressentimento, se tem murmuração, é confessar e tudo vai se fazer novo. As coisas velhas já passaram. A partir daquele momento, o momento mais difícil na vida daquele carcereiro, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. A melhor coisa que aconteceu na vida daquele carcereiro foi Paulo e Silas serem torturados, jogados naquela cadeia, e ele passar por aquele momento de aflição, de desespero, a ponto de querer se matar, e depois ele viu a glória que aconteceu. Isso anima ou não? Deus quer animar a mim e a você. Deus quer nos levar a viver por fé, irmãos. Não pelas circunstâncias, lembrando, fé é a certeza das coisas que a gente espera. Por que a gente espera? Porque eu estou vivendo pelo propósito. Eu não estou aqui por estar. É claro que a gente vai sentir o medo, a gente vai se entristecer. A diferença quando a gente vive no propósito é que estas coisas não prevalecem. Não é que você não vai sentir. Vai brotar, só que não vai prevalecer. Quantas vezes as situações difíceis tiravam o sono da gente, daqui a pouco não tiram mais. Por quê? Porque você consegue orar, consegue se aquietar. Lembra lá o próprio rei Daniel, ele não dormiu a noite toda, não conseguiu. Quantas vezes eu não conseguia dormir? Mas quantas vezes depois eu desfrutei da graça de Deus e dormi? E no outro dia, tudo se fez novo. Ou depois do outro dia, ou depois ainda, porque Deus tem um tempo e um modo. E é muito tremendo porque o carcereiro quis levar eles para a casa deles. Queria estar próximo deles. É o que diz no versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Um cara que há pouquinho ali, no mesmo dia, queria tirar sua vida. No mesmo dia. As coisas aconteceram muito rápido. Deus está proporcionando uma mudança muito rápida na minha vida e na vida dos irmãos. Creia nisso. Só que é claro, muitas vezes precisa de uma intensidade maior. Precisa de um processo. Deus quer mudar, proporcionar uma oportunidade no mundo todo, manda uma situação para trabalhar no mundo todo, para sofrer de todos. E lembre-se, os servos de Deus estavam presos também, como outros também estavam. A chuva cai sobre justos e injustos, eu passo dificuldade, você passa, a crise me pega os lá de fora. Isso é um dos enganos de uma vida sem propósito, é achar que eu estou com Jesus, não vai acontecer nada comigo, que não vai chegar e não sei o que, vai. E se chegar, e se tiver que passar, lembrando mais uma vez, que Deus livrou Daniel na cova dos leões, não da cova. Amém? Ou seja, ele teve que passar. É por isso que o Salmo 23 diz, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra e da morte, não vou ter medo algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque se Ele não tiver, não tem como não ter medo. Por isso que em nome de Jesus, irmãos, nós temos que buscar realmente ter uma vida com propósito. Lembrando que o propósito é agradar a Deus. A minha vida, a tua vida, as minhas atitudes, as minhas reações, as suas, têm que estar ligadas ao propósito de Deus. Porque senão não tem o porquê. Porque se tiver em algum outro, Deus vai trazer as claras. Quer as obras sejam boas, quer sejam más. Se a gente quer agradar a Deus, vai ficar exposto. Se não quiser, também vai.
E se de repente até hoje eu não agradei, não se preocupe também, porque isso é uma benção. Porque ainda dá tempo, né? Vai dizer, melhor coisa. Se eu tenho que passar alguma frustração, que seja agora. Quantos anos da minha vida eu passei uma vida sem propósito nenhum? Eu agitava, mas eu me lembro bem que também sempre tinha um vaziozinho. Você achava, agora eu vou ficar bem, agora eu vou me suprir, agora eu vou estar alegre. Nunca estava. Por quê? Porque enquanto a gente não encontrar o propósito de Deus, a gente fica uma vida vazia mesmo. É só uma palavra. Não tem um porquê. Mas glória a Deus que Deus nos alcançou, né? Eu não sei se você foi alcançado como Paulo, como Silas, ou até como carcereiro. Eles foram diferentes, alcançados. Mas todos tinham o mesmo propósito. É por isso que Deus trabalha individualmente com cada um. E na andança do propósito de Jesus, Ele foi pegando um aqui, um ali, um aqui, um ali. E é muito interessante porque eles são muito diferentes, eles, né? Todos os vasos que Deus pegou, os próprios discípulos, eles eram muito diferentes um do outro. Nós somos bem diferentes também. É por isso que nós temos dificuldade, muitas vezes, de nos adaptar com um, com o outro, com a atitude de um, com a atitude do outro, com o temperamento de um, com o temperamento do outro. Mas lembre-se que Deus tem um propósito com tudo e com todos. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Então, realmente, Ele vai oportunizar a todos. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. A gente só precisa assimilar. Não sei qual é, aonde você está se encaixando em tudo que a gente falou. Mas lembre-se que todos os personagens que nós ouvimos tinham um propósito. E é claro que a gente vê que aqueles sátrapas, aqueles presidentes, que eles acabaram sendo comidos pelos leões, Deus conhece o coração de cada um e com certeza Ele não achou arrependimento neles. O que não acontece comigo e com você, porque se nós fôssemos esses, nós não estaríamos aqui. Amém? Mas se eu e você estamos aqui, é porque a gente está assim, que nem esse carcereiro. Estão pedindo uma luz. O que nós fazemos para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ter uma vida com paz? O que eu tenho que fazer para não ser guiado pelas circunstâncias? O que eu tenho que fazer para que as minhas reações não estejam ligadas à atitude de outros? E a resposta veio. Para mim e para você. Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e toda a tua casa. Amém? É bem bom, não é? Vamos louvar o Senhor? É uma glória. Vou convidar as irmãs aqui a passar aqui de novo. Gente, que Deus possa, em nome de Jesus, nos moldar nesse propósito que Ele tem na minha vida e na tua. E a gente, no fundo, se a gente começa a buscar, a gente vai ver realmente que Deus tem um propósito, né? Porque são tantas coisas. Você já imaginou quantos livramentos, por mais difícil que tenha sido, de repente, o seu andar, a sua vida, mas Deus tem cuidado de mim e de você. Então tem cuidado que Ele nos guiou até aqui, né? Para a gente poder ouvir uma palavra e de repente despertar. Uma palavra, uma frasezinha para aquele carcereiro mudou toda a vida dele. Deus pode mudar a minha vida e a tua. E tem algumas áreas que eu preciso muito de mudança e creio que os irmãos também. Vamos aproveitar isso e vamos orar ao Senhor. Se você sentir paz nesse momento, você feche seus olhos, coloca diante de Deus. Quantas coisas a gente passa realmente, a gente não entende, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós não vamos entender naturalmente, porque os pensamentos de Deus não são os nossos. Os caminhos, tudo que Ele proporciona para que a gente venha a estar e fazer o que Ele quer, estar onde Ele quer e fazer o que Ele quer, a nossa mente natural não entende. É por isso que é fé. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que Deus trouxe eu e você hoje aqui. Para nos fortalecer, nos ajudar na falta de fé. A dizer para mim e para você, assim como eu fiz na vida de todos esses, se você crer, eu vou fazer na tua também. E você simplesmente creia. Abre teu coração, reconhece as limitações, as deficiências,
mas reconhece também o poder e a glória de Deus. E que nós possamos, como corpo e como igreja, clamar: Senhor, nos capacita, nos ensina realmente a viver pelo Teu propósito, para que assim se cumpra a Tua palavra, onde Tu dizes que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Nada vai acontecer por um acaso, nenhuma situação difícil vem para nos destruir, mas sim para nos edificar, nos fortalecer. Nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, por essa noite maravilhosa. Que a partir desse momento realmente essa transformação que aconteceu na vida daquele carcereiro possa acontecer na nossa vida também. A mesma transformação que Tu trouxe na vida de Paulo, de Silas, até eles serem vasos para transformar outros, que também aconteça na vida de cada um de nós. Por isso nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e Te agradecemos e Te louvamos nesse momento em nome de Jesus. Amém? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jesus. Salvação, renova minha esperança, restaura o meu coração, Jesus, Jesus, ensina-me a Te dar graças diante da tribulação. Preciso tanto de Ti, restaura a adoração, Jesus, Jesus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, Jesus, 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 Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham uma boa noite e um bom retorno também, suas casas.